Então, gente, vamos voltando aqui, tá? Mesmo que não tenha terminado todo o questionário, vamos conversar um pouquinho sobre ele, ok? Tá. Então, ele é baseado naquele quadro europeu, né? E é uma tentativa de adaptar o quadro europeu para a realidade brasileira, tá? Uh, ele é um questionário do Google Meet, do Docs, tá? É uma pesquisa, né? Sendo uma pesquisa, o que que faltou? A primeira coisa que faltou nesse questionário? Quem saberia me dizer? Estão aí, gente? Todo mundo aí? Professor, talvez explicar o objetivo da pesquisa? Isso. Ali no cabeçalho, tá? A primeira coisa que a gente tem que dizer é o objetivo. O que que essa pesquisa quer fazer? Para que público ela é dirigida também? E a garantia de sigilo, tá? É importante numa pesquisa sempre a gente manter o sigilo de quem respondeu, né? A gente vai analisar depois os dados da pesquisa, mas não com o nome das pessoas exposto, né? A gente vai, digamos assim, na hora de apresentar o questionário, a gente vai suprimir o nome de quem respondeu, tá? Bom, aí depois, tranquilo, o nome completo da pessoa tá ali, mas vai ser ocultado na resposta. A primeira pergunta, como você costuma iniciar uma pesquisa online? Que exatamente esse grupo fez pensando, né, na capacidade das pessoas de procurar, como é que elas buscam os dados da literacia digital, de que competências elas têm na procura. Se elas vão direto no Google, se elas abrem a primeira página que entra no Google, como é que elas fazem? Elas procuram sites oficiais? Então, esse era o objetivo dessa pergunta, né? Quais são os critérios que você considera ao escolher fontes de informação na internet? Que eles vão responder ali em cima e vão complementar aqui embaixo. Como você utiliza filtros ou refinamentos em motores de busca para obter resultados mais relevantes, né? Porque às vezes tu vai fazer a pesquisa para uma pesquisa de programas, né? Então eu posso botar programas, engenharia, serviço, né? Esse pode ser o meu motor de busca, e aí vai abrir tantos. Depois eu posso refinar esse motor, né? Quais são as estratégias para verificar a credibilidade de um site ou fonte de informação online, né? Quais são os sinais de alerta que você procura ao avaliar a credibilidade da fonte online? Então, a coisa meio que se repete para ver se a pessoa mantém a coerência da resposta, tá? Mas não necessariamente precisa ser um questionário tão repetitivo, tá? É que esse grupo pegou alguns pontos daquele quadro europeu que achou mais interessante de avaliar, tá? Como você determina se um gráfico ou estatística é confiável? Por que que esse grupo usou isso? Porque eles eram um grupo das engenharias, tá? Então, eles trabalham com gráficos, estatísticas, né? Se é o grupo da geografia, talvez essa pergunta não seja tão relevante para esse grupo, tá? Que tipo de perguntas você faz para avaliar a validade de uma afirmação encontrada online? Você já encontrou informações contraditórias sobre o mesmo tópico? Como você lida com isso? Tá? Como você organiza seus arquivos digitais para facilitar o acesso futuro, que é bem a questão de ver a organização do estudo, né? Como é que as pessoas lidam com isso, que é uma nova forma de estudar também, né? Um arquivo digital. E muitas pessoas ainda não sabem fazer esse manejo. Que estratégia você utiliza para evitar a sobrecarga de informações ou a desorganização digital? Ou seja, começar a pesquisar uma coisa e acabar numa outra totalmente diferente, tá? Você já teve que compartilhar informações digitalmente com outras pessoas? Como você garantiu que fossem compreendidas corretamente, né? Aí a questão da compreensão e da segurança também, né?
Quais são as suas práticas para garantir a segurança e a privacidade dos seus dados online, tá? Então, esse foi o questionário feito, né? Ele ficou um pouco longo, né? Não precisa ser tão longo, né? Ele pode ser mais sucinto, mas ele precisa ter um cabeçário melhor desenvolvido, tá? E aí, a gente pode ver depois as respostas, ele vai mapear todas as respostas, né? Esse questionário, quando vocês abrirem ele no Docs de vocês, tá? Então, eu vou parar de compartilhar ele aqui para a gente conversar um pouco agora sobre a atividade que vocês vão fazer. Vou pegar aqui a aula de hoje para vocês entenderem a atividade. Tá. Então, na aula de hoje, nós estamos no quarto momento. Vocês responderam o formulário individual, certo? O quinto momento vai ser vocês fazerem um formulário de pesquisa em grupo para alunos do campus, familiares, amigos, técnicos, funcionários e professores, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir em grupos, tá? E eu fiz uma nova organização dos grupos. Isso tá na nossa aula de hoje, tá no Moodle, tá? Se vocês se perderem. Então, a gente vai ter um grupo da geografia, tá? Que é o Alexandre, o Darcy, o Elvis, a Isabel, o Isal e o Rafael, que não tá na aula hoje, mas é da geografia também, tá? Então, esse aqui é o grupo da geografia que vai trabalhar junto nesse questionário. E eu gostaria também que trabalhasse junto na pesquisa de programas e na criação de mídia. Por quê? Porque está mais relacionado à sua área, tá? Nós temos 2 grupos de engenharia, tá? Aí pode haver troca entre os integrantes desses grupos aqui, não tem problema, mas eu tenho que ter 4 em cada um. Por exemplo, o grupo 1 eu pensei no Benhur, no Daniel, no Enzo e no Thiago. O Enzo e o Thiago não estão aqui hoje, mas o Benhur e o Daniel estão, tá? No grupo 2 eu pensei na Laís, né? No Felipe, que já está trabalhando com a Laís, na Marisol e na Suzana, que são engenharias também. Mas dá para fazer troca entre aqui e aqui, tá? Desde que sejam 4 em cada um e sejam das engenharias. No BICT, eu pensei no grupo 1, a Laura, que não está em aula hoje, o Pedro, que está, o Renan e a Yasmin, que não está hoje, tá? E no grupo 2, a Camille, a Joneia, o Luigi, que não está em aula hoje, e o Micael, tá? Deixa eu voltar aqui para o Meet, que eu estou lá na aula. Tudo bem com essa divisão de grupos, gente? Isabel, Laís. Vou fazer assim, abre o microfone alguém que não concorda, que gostaria de fazer uma troca ou coisa parecida, que a gente pode ainda fazer uma troca. Não? Tá tranquilo? Tá. Então, pessoal da geografia. Deixa eu interromper só um pouquinho o compartilhamento e já vou recomeçar de novo. Pessoal da geografia. Alguém da geografia, abre aí o microfone, por favor. Oi. Isabel, me diz um número de 1 a 5. 3. 3. O 3 é criar questionário para professores do campus, tá? Então, vocês vão criar um questionário no Docs voltado para investigar a literacia digital, as competências digitais dos professores do campus, tá? Então, vocês vão abrir aquele quadro, né, europeu, vão olhar ele com mais calma e vão tentar ver que perguntas são importantes para os professores. Vocês vão fazer um cabeçalho bem detalhado sobre isso, né? Um caminho para chegar aos professores pode ser uma pessoa do grupo escrever um e-mail para a coordenadora geral, a professora Daniela,
né, que é coordenadora do departamento interdisciplinar, e pedir a gentileza de ela enviar para o grupo de professores, para os e-mails dos professores. A Daniela é o quê? Coordenadora? Ela é a coordenadora do departamento interdisciplinar, tá? Ela que coordena todos os professores. Cada curso tem a sua congrade, né? E tem o seu coordenador. Por exemplo, o de vocês, quem é o coordenador agora da geografia? Ai, eu não lembro, não. Eu acho que andou trocando, né? Eu não me lembro quem é que assumiu, era o da Kira antes. Eu não sei quem é que assumiu como coordenador da geografia. Mas vocês podem também fazer o seguinte: mandar para o coordenador da geografia, pedindo que ele envie para a lista dos professores, que é uma atividade da disciplina tal, tá bom? Então, vocês vão fazer isso. Bom, grupo 1 das engenharias. Alguém abre o microfone, por favor. Tá, pode ser eu. Pode ser, bem, só deixa eu botar aqui, que aqui é geografia. Que Não sei, senão- tu quer, Daniel, tu quer falar? Não, pode ser tu mesmo, Benhur. Não tem problema. Ah, então tá bom então, né? Número de 1 a 5 que não seja o 3 que já foi. 2. 2. O questionário de vocês é para os servidores, tá? Tá. Deixa eu botar aqui, grupo 1 em engenharia. Então, como é para os servidores, vocês podem, por exemplo, mandar para o Samuel, que é o coordenador da biblioteca, e pedir para ele passar para os servidores, que ele é colega de vocês também, né? O Samuel faz graduação. Ou podem passar para o coordenador do campus, né? E pedir para ele encaminhar os servidores, que é uma atividade da disciplina, tá? Então, vocês têm que fazer o cabeçalho específico para servidores. E pensando em que habilidades servidores que trabalham na URGS deveriam ter em termos de competência digital, tá? Grupo 2 das engenharias. Alguém abre o microfone, por favor. Grupo 2. Oi, Quem foi? Suzana? Marisol. Marisol. Marisol, número 1, 4 ou 5? 4 pode ser? 4. Vocês vão fazer o formulário para familiares, tá? Bem mais fácil. Deram sorte. Para familiares. Aí vê o que os familiares de vocês dominam em termos de tecnologia, de competências, de literacia, tá? O que é o ideal? No mínimo 10 respostas, tá? Por grupo, para a gente poder analisar. Então, vocês têm que batalhar por 10 respostas. Bom, grupo 1 do BICT. Alguém abre o microfone. Oi, senhor. Pedro, número 1 ou número 5? 1. 1. Vocês vão fazer para os alunos do campus. Tá bom. Deixa eu botar aqui. Vocês podem botar nos WhatsApps aqueles dos alunos, né? Mas aí toda hora, porque é difícil vir resposta. É pouca resposta. E tentem também, assim, nas outras disciplinas que vocês fazem com colegas que não são dessa disciplina, tentem sensibilizar para eles responderem, tá? O questionário. Antes de vocês lançarem esse questionário, tem lá no Moodle um fórum de questionário. Vocês vão botar lá para poder avaliar para ver se está bom, tá? Então, vocês vão elaborar esse questionário e vão colocar lá, e eu vou dar ok, olha, está bom, pode enviar. E aí, o grupo 2 do BICT ficou com o que sobrou. Quem é que do grupo 2 abre alguém aí? Oi, professor. Então, Micael, vocês ficaram com família, tá? Familiares, tá? Então, de novo, o grupo 1 do BICT ficou com alunos do campus, o grupo 1 da engenharia com servidores, a geografia com os professores,
o grupo 2 das engenharias com os amigos e o grupo 2 do BNCT com a família, tá? Então, o questionário vai ser feito para a família, tá? Então, deixa eu agora compartilhar aqui de novo a aula de hoje, para eu poder mostrar o que a gente vai fazer. E, Ô, professora, oi, uma perguntinha rapidinho. claro. Tu tinha dito que o grupo das engenharias, o 2, era com os familiares. Ah, então eu troquei, é 2 familiares, então? Tá. Era o número 4? Não, número 4 amigos. Ah, tá bom. Obrigada. 4 amigos, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui o nosso esquema de aula de novo aqui, para vocês entenderem como isso vai se desdobrar. Então, esse quinto momento é que vocês vão fazer em grupo. Daqui a pouco eu vou botar no chat, tá? E vocês vão começar a fazer esse quinto momento nos grupos, tá? 10 minutinhos, 15 minutinhos ali, vocês vão se combinar como é que vão fazer. Não vai dar para a gente socializar hoje, a gente vai socializar na próxima aula presencial que a gente tiver, tá? Os questionários, vocês vão mostrar os questionários que fizeram. Como tarefa de casa de hoje, vocês têm experienciar o uso de forma individual do Miro. Miro é um aplicativo que ajuda a fazer redes, mapas mentais, tá? Estou com dúvida e não estou conseguindo usar o Miro. Eu vou chamar o Gabriel, tá? O Gabriel vai ajudar. Ele pode fazer chamada de vídeo, ele pode ajudar pelo próprio Meet, tá? E aí vocês também têm que definir a linguagem que será usada para a apresentação de Castells, que vai ser lá na aula 7. Aquele texto que vocês leram, que a Janéia estava falando, que já leu, tá? Vocês vão apresentar na aula 7. Então, para essa apresentação, a primeira parte é o mapa mental do texto. E a segunda parte, então, é a apresentação lúdica, apresentação de outra linguagem e tal. Como tema também, vocês vão organizar um roteiro desta apresentação e vão compartilhar comigo pelo Google Docs, tá? Depois eu vou botar ali no chat o meu e-mail, vocês vão mandar para o meu e-mail esse roteirinho da apresentação de vocês. Olha, a gente vai fazer a apresentação de teatro, vai ser assim, assim, assado. Só os pontos do roteiro, tá? Esse mapa mental aqui, vocês vão botar no Moodle, eu já depois vou abrir o Moodle, vou mostrar a data que vocês têm que botar. Tem que botar antes da apresentação o mapa mental. Ele vale 3 pontos o mapa mental e 12 pontos a apresentação, que forma 15, tá? Da apresentação do Castells. A aula que vem é assíncrona. O que quer dizer? Não é presencial, não é no campus. Ela é uma aula que vocês vão fazer sozinhos em casa. Por que eu botei essa aula assíncrona? Eu puxei, ela estava lá adiante, e eu puxei as datas, eu botei ela para antes, por quê? Porque teve gente que me disse, professora, não irei à aula porque vou viajar na Páscoa. Eu vou receber pessoas. Então, eu já aproveitei e botei essa aula assíncrona para lá, com tarefas. Vocês, além de já conhecerem o quadro nessas alturas europeu, vocês vão ler o texto sobre competências digitais, que já está no Moodle, tá? E aí vão postar no fórum de áudios uma fala, tá? Sobre literacia digital, competência digital, podem falar sobre saber cultura, tá? Se quiserem fazer a leitura complementar, o que é isso? É um áudiozinho de 3 minutos, tá? Vocês podem fazer até pelo WhatsApp o áudio, não tem problema, ou usar algum outro programa mais
elaborados, né? Eu sei que o Thiago faz podcast, então ele certamente usa outros tipos de programas. Então, eu botei, a descrição está bem descrito aqui no plano, ó, produza um áudio de no mínimo 3 e no máximo 6 minutos, tá? Eu aconselho que nem chegue a isso, 3, 4, porque depois fica pesado e é ruim de subir, tá? Resenhando esses conteúdos a partir do seu ponto de vista e entendimento. Então, vocês vão ler o texto, vai ter o ponto de vista de vocês e vocês vão fazer uma falinha e colocar lá. Ah, professora, eu não sei colocar. Pede ajuda do Gabriel. Professora, eu não entendi o conceito, eu estou com dificuldade sobre o que é uma competência digital. Aí pergunta para mim. Quinta-feira que vem eu estou totalmente disponível durante todo o horário da aula, tá? Eu só não vou conectar aqui ao vivo no Meet, porque vocês têm que ler e produzir. Então, não adianta eu ficar aqui conectada. Então, vocês podem usar o SoundCloud, o Show, gravador de celular, o WhatsApp, a preferência que vocês quiserem, e vão disponibilizar só o link no fórum, tá? Ele vai estar disponível só até sextas-feiras, 15 horas. Por quê? Porque o dia para fazer isso é na quinta-feira de noite. Vocês não vão ter aula presencial para fazer isso. Então, eu não vou deixar para fazer depois. Esse aqui não vai ter outro prazo, tá? E o fórum de áudios, ele vale 10 pontos. Lembrem disso, tá? Tem uma leitura complementar que não é obrigatória, só se vocês quiserem ler, né, para qualificar. Essa é a tarefa 1, fórum de áudios. A tarefa 2 eu já falei ali no início da nossa aula, né? Que vocês já começaram o texto de autobiografia. É para terminar esse texto de autobiografia até sábado às 15 horas. Também não terá novo prazo, daí vocês vão postar no Moodle. Essas duas tarefas serão postadas no Moodle, né? A tarefa 3, né? Então, é organizar o mapa mental, que eu falei antes, do texto do Castells, né? Lá no Miro. E pesquisar individualmente programas. E essa tarefa aqui, se não der tempo de vocês fazerem, não tem tanto problema, mas as outras vocês precisam fazer, tá? Para a aula 6. Lá na aula 7, a gente que vai ser presencial, tá? Então, semana que vem, quinta-feira, não temos, na outra a gente tem aula presencial, aí vocês vão apresentar o Castells. Eu vou dar 15 minutos para vocês darem uma organizada final, vocês vão fazer a apresentação do Castelli em grupos, depois a gente vai ter o resumo das apresentações que vai ser colocado lá, no Moodle, e vão socializar a pesquisa que vocês fizeram sobre programas, né, e começar a organizar a programação e os questionários que não vai dar tempo hoje, tá? Então, as outras aulas eu coloquei já lá no Moodle, vocês podem dar uma olhada nelas também, tá? Se quiserem, para saber o que vem mais adiante. Elas estão mais ou menos organizadas, tá? Então, na verdade, as tarefas, elas mudaram, aquelas tarefinhas, aquele quadro inicial que eu tinha passado lá na aula 3 das datas, mudaram um pouco, né? Esse fórum de áudios, ele veio para aula 6, que é a aula que vem, que ele era anterior, né? Então, o texto do Castelli eu já tinha passado para vocês na outra aula, tá? Ele é aquele que já estava dividido, ele está no planejamento, tá? Então, o que mudou, né? As datas importantes. Então, fórum de áudios, semana que vem, vocês vão fazer, né? Assíncrona, não é no campus, não é no campus. A apresentação do Castelli é na aula 7. A apresentação de programas e dessa pesquisa que vocês vão elaborar na aula 10. A apresentação das mídias é na última aula, na aula 11, tá? Então, essas são as mudanças que eu fiz por conta da gente terminar antes a aula. Lembra que a gente combinou novo horário da aula, então eu botei algumas atividades a mais, né? E por conta dessas demandas da turma.
Dúvidas sobre isso neste momento? Agora eu vou navegar no Moodle para mostrar isso, tá? Eu vou navegar no Moodle e aí pode falar, Janéia. Oi, professora. Eu me perdi um pouco. Eu achei não que eu não vá fazer, né? Eu vou fazer, mas é muita tarefa e eu não peguei muito bem a sequência. Tá. É que assim, ó, tudo que eu disse agora para vocês, tá no Moodle, tá? Mudo. Então, tá tudo no Moodle. Então, se tu Tá. te perder, a gente tá na unidade 2 agora, tá? Então, a gente vai lá na unidade 2, tu vai achar tudo. Deixa eu compartilhar aqui o link do Moodle com vocês. Para te mostrar exatamente onde tu vai achar cada coisinha. Então, ó, primeiro, no final da primeira unidade, está ali plano de todas as aulas atualizado. Ali tem o do plano de todas as aulas, tem o passo a passo de tudo que a gente vai fazer, tá? Aí, baixando um pouquinho, a gente entrou na unidade 2. Então, temos a aula 5, que é a que a gente está fazendo hoje, a reportagem da Band que a gente viu, a atividade do quadro europeu que quem não fez vai fazer, as lâminas que eu trabalhei em aula, essas lâminas que eu mostrei para vocês, tá? E aqui tem o fórum dos questionários, tá? Então, vocês vão colocar nesse fórum um de cada grupo, não precisa ser todos. Vai colocar no fórum de questionários o questionário que criaram, tá? Então, vocês vão adicionar um tópico aqui na discussão e vão botar ali o link, tá? No fórum de questionários, para eu poder ver os questionários e ver se estão legais, se dá para compartilhar esses questionários ainda ou não, tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que fazer, é uma atividade avaliativa, esse fórum dos questionários. Tem que ser antes da próxima aula presencial, por quê? Porque na próxima aula presencial vocês já vão, né, mostrar para o grupo e a gente já vai largar a pesquisa para poder dar tempo de ter respostas até a aula 9, que vocês vão apresentar o resultado desses questionários. Aula 6, assíncrona, ó, tá aqui. Quando tu clicar aqui, vai aparecer tudo da aula 6, ó. Vai aparecer toda a aula, tu vai poder baixar para o teu computador a aula, um PDF, tá? Ó, tudo que é para fazer tá aqui. Daí tu baixa ali o PDF no teu computador e vai fazendo passo a passo, tá? Salva na pastinha da disciplina e faz o passo a passo, tá? Então, a aula 6, que é da semana que vem. Professora, chegou lá na aula 6 e eu fiquei em dúvida. A professora está à disposição, a professora está trabalhando, tá? Eu estou trabalhando normalmente na quinta-feira. Eu só não estou trabalhando aqui ao vivo com vocês porque vocês têm que ler. A leitura é uma coisa individual. Tem que criar um áudio, né? É uma coisa individual. Tem que terminar de escrever seu texto de autobiografia. É uma coisa individual também. Então, vocês vão fazer isso na aula 6, tá? E aí, baixando, aqui tem o texto do André de Lemos, que é a base para o fórum de áudios, e o outro texto que também é a base para o fórum de áudios. Eu vou ler esses textos e vou botar minha opinião no fórum de áudio a partir desses textos. Eu posso escolher ler um e não um outro? Pode também. Pode ser só a partir de um, tá? Mas vocês têm que dizer a partir de que texto vocês estão colocando a opinião de vocês no fórum do áudio, tá? E aí vocês vão individualmente colocar o link, cada um coloca o seu link aqui no fórum de áudios. Não estou sabendo botar o link, vou chamar o Gabriel. Ó, a data máxima está em vermelho ali, 18 de abril até as 15 horas. Tá? Vou descer mais um pouco. Autobiografia. Aqui eu vou botar o meu texto, tá? Eu botei embaixo o exemplo de autobiografia de um aluno do outro semestre. Só para vocês verem como é que ele fez a autobiografia dele. Não é que ela está, essa aqui está ótima e outras não estão. Não, é só um aluno qualquer que eu peguei e botei como exemplo para vocês terem uma ideia, tá?
Então, vocês vão botar aqui, autobiografia, quem sou eu através da tecnologia. É uma atividade avaliativa, tá? Então, tá escrito ali embaixo a descrição, escrita de texto autobiográfico, com no mínimo 3 parágrafos, formatado. Pode conter imagens, deve ter título, introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, se eu quiser botar uma imagem lá de alguma coisa que me marcou na tecnologia, eu posso pôr, eu posso botar foto, quer dizer, ele é um texto que ele pode ser mais criativo. Se eu quiser, eu posso fazer no Canvas, não precisa ser no Word, não precisa ser... Eu vou fazer da forma que eu quiser, né? Tá? Mas é um texto, tá? Ele é um texto, ele não é um vídeo, ele é um texto. Eu posso inserir vídeo nele, tá? Pode ser um texto multimediático, mas não é um vídeo apenas. E o prazo, dia 23 de abril, tá? Aqui está um exemplo de programa, tá? Que foi apresentado no semestre passado, né? Vocês vão fazer pesquisas de programas. Eu já coloquei em grupos por área, porque para vocês fazerem pesquisas que têm relação com a área de vocês, com a aula de geografia, com a área da engenharia, tá? Ali eu botei de novo todas as aulas do semestre, para se alguém se perder. Tem um vídeo do Castells que ele não é obrigatório, eu deixei ali para alguém que queira ver, né, para se preparar melhor para a apresentação do Castells. Eu quero me preparar melhor. Tem 2 vídeos complementares, mas não é obrigatório. E já está ali a aula 7, que vai ser a nossa aula presencial. A aula 7, que eu já vou dizer a data. Vamos pegar o calendário para ficar tudo bem explicadinho. Ó, hoje nós estamos no dia 10 de abril. Dia 17, semana que vem, véspera de Páscoa, vocês não têm aula presencial. Vocês têm aula com atividades, né? As atividades, fórum de áudios, texto de autobiografia, né? Aquelas leituras do fórum para poder fazer o fórum de áudios. E combinar com o seu grupo o questionário, né? Que é uma atividade que ficou de hoje, tá? Depois, no dia 24, aí a gente tem aula presencial com uma apresentação. É a primeira atividade avaliativa de apresentação de grupo aqui, tá? Que é aquele texto do Castells que eu já dei há mais tempo para vocês, tá? Depois que vocês apresentarem no dia, eu vou botar uma nota da apresentação para vocês ali, já está aberto ali. E vocês vão fazer um resumo da apresentação dos outros grupos. Isso em aula, tudo em aula, tá? Então, isso aqui, depois eu deixei tudo para mim, tem um monte de coisa na minha página do Moodle, mas para vocês não tá aparecendo, para não dar confusão, para vocês só verem o que é o resumo dos próximos capítulos, ou seja, o que a gente vai ter nas próximas aulas, que é a aula 6 e a aula 7, tá? Dúvidas sobre isso, gente? Por favor, falem se tiver dúvida. Pode falar, Janete. Eu de novo. Não, sobre esse do Castells, o que seria, professora? Eu não... Castells, a gente fez uma separação numa aula anterior, tá? Tu pega todos os planejamentos da aula, tu vai ver que lá na aula 3, a gente separou a leitura do Castells em grupos, tá? Cada grupo iria ler, né? O grupo da geografia ia ler um texto. O grupo das engenharias, né? Sim, leria outro. Sim. E do BICT leria outro. O de vocês, inclusive, é um link. Vocês têm um link que é o texto e o vídeo. São 2 coisas para ver. Isso. A partir desse texto, desse vídeo, vocês vão se conversar e ver como é que vocês vão apresentar, fazer essa apresentação para a turma. Só que o desafio é fazer uma apresentação, não aquela apresentação de lâmina. O fulano falou não sei o que, não. Uma apresentação de uma linguagem diferente. Pode ser um jornal online, pode ser um podcast, pode ser um teatro, pode ser uma HQ, pode ser, enfim, algo diferente. Podem dançar, cantar rap, sei lá. Vocês podem fazer o que vocês quiserem,
mas tem que apresentar esse texto de uma forma diferente. Primeiro, claro, eu vou fazer o mapa mental do texto com os conceitos principais para mostrar para os colegas os conceitos trabalhados nesse texto, e aí depois eu vou fazer a apresentação criativa, diferente, tá? Sem fugir dos conceitos principais. Ah, professora, mas esse texto foi muito pouquinha informação, não tem muito elemento, eu quero mais coisa. Podem procurar, pesquisar e usar mais coisas. Eu botei, inclusive, 2 vídeos complementares, tá? Tá. Entendeu essa parte? Aham, entendi. Os outros colegas? Todo mundo entendeu a sequência? Então, deixa eu interromper aqui. Tá. Então, assim, ó, eu sugiro, tá? Eu vou botar aqui no chat, tá? Alguns grupos que eu abri, né? Eu sugiro que vocês rapidamente, em 10 minutos, conversem para se organizar nos grupos para como é que vocês vão fazer o questionário. Primeiro, todos os grupos têm alguém que saiba fazer um questionário do Google Doc ou tem algum grupo que ninguém saiba? Levanta também a mão quem não sabe, que não tem nem ideia de como criar. Todo mundo sabe? Tá, perfeito. Se eu soubesse, mostrar, tá? Então, assim, a minha sugestão é que vocês se reúnam rapidamente nos grupos, só para conversar um pouquinho sobre os formulários. Então, aqui na sala principal ficaria o grupo da geografia, tá? E ali tem várias outras salas, tá? Que aí os outros grupos poderiam entrar, tá? Cada um entraria numa sala, né? E poderia discutir o seu como vai organizar o seu questionário, como vai organizar as próximas atividades. Então, por exemplo, ali na primeira sala pode ser o grupo 1 da engenharia, na segunda sala o grupo 2 da engenharia, na terceira sala o grupo 1 do BICT e na quarta sala o grupo 2 do BICT, tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma conversada agora, não deixem para depois, tá? Para pelo menos engatilhar o que vocês vão fazer primeiro dessas coisas que vocês têm que fazer em grupo, tá? Tem coisas que são individuais, fora o de áudio é individual, texto autobiográfico é individual, mas questionários é em grupo e castells é em grupo que vocês têm que fazer, tá? Questionários e castells, tá bom? Então, pode ser, vocês podem se reunir agora. Uhum. Tá, a geografia fica nesse grupo, certo? Fica a geografia aqui e os outros vão para lá, ó. Grupo 1 da engenharia, esse primeiro link. O grupo 2 da engenharia no segundo link. Grupo 1 do BICT no terceiro. E grupo 2 do BICT no quarto. Eu vou dar uma circulada nos grupos também, para ver se tem alguma dúvida nos grupos, tá? Então, se conectem agora lá nos grupos, nas salas, para eu dar uma circulada e poder ver se está tudo certo. Vão para lá. Fica aqui, então, só geografia, tá? Os outros todos vão para as outras salas. Ô, prof, Oi. tá dizendo que tá pedindo para entrar. Ah, vai ter que ter um host. No caso, como a senhora abriu a sala, a senhora teria que estar lá. Um deles pode abrir uma sala no Meet, né? Tranquilo. Então, quem sabe, assim, vocês Professor, hã? o quarto link parece estar com um problema também. Porque tá sem host. Vocês vão ter que um de vocês criar um link e aí envia aqui para o pessoal conseguir acessar. E aí envia para mim também. Põe no Tá. chat aqui. Ok. Tá aqui o link. Ou a senhora abre as 4 abas, deixa abertas e mutadas. E daí vai entrando, transitando entre elas. Pera, eu vou entrar aqui. Daí vai ter que dar permissão para todo mundo. Uhum. Abri uma aula. Eu já permiti o Daniel num. Já daqui a pouco eu já vou abrir outro.
Oi. Gente, Pois é, eu ia falar, eu acho que tá na hora da estamos só gente ter os nós nossos. aqui É e que no meu ainda gostaria de tá a dizer Juneia. que a gente ainda tem que É, lembrar pois pra é. voltar. Não se Meu esqueça fone disso. acabou de acabar a bateria de um lado. Que legal. Tá, lembrando que estamos sendo gravados, vamos conversar. Eu não mudo muito. Eu creio que não vai ser muito difícil de fazer isso, porque a gente só precisa fazer um geralzão baseado mais ou menos tipo, de como foram aquelas perguntas que ela fez, mas voltada para os professores. O e-mail eu consigo montar, a gente só precisa ver para quem que a gente manda. Eu não sei quem é o coordenador do curso, você sabe? Eu também não lembro. Não Gente, sei. descobri. Dá pra Eu perguntar pra achava que Gil. era o Baldraia. Eu nem sei quem é essa pessoa. O Baldrayer é aquele que foi lá na sala falar do PIBID. Como é que ele é? Esse aí mesmo. Me dá características físicas. Muito alto. Muito alto, Só que né? não muito. Ele mais ou menos assim, uns 4 dedos maior que Moreno, eu. moreno com cabelo black. Ah, o moço negro. Ele é o único E professor Isso negro. aí. Tá, Sim. já teriam resolvido o início já. daqui, gente. Tá, ele é bem legal. Tá, ok, dá pra falar com ele. Vocês já leram o quadro europeu? Vocês tinham lido para responder as questões? Eu só passei o olho. Porque eu esqueci completamente desse Mas foi o quadro. que ela pediu só pra gente passar o olho. Eu tenho um resumo, eu vou passar pra vocês o resumo. Vou passar ele no WhatsApp mesmo. Eu consigo fazer o
Vocês já fizeram forms alguma vez na vida? Já quando lá na hora dos meus 13 anos, saiu aquele de fazer. Ai, vamos ver quem é mais o quê? E não tinha as enquetes no WhatsApp, e aí eu tive que fazer um forms. Eu aprendi a mexer naquilo assim. Ok, ah, você vai no mundo ótimo, peraí. Ela tá literalmente ligando pelo WhatsApp. Ela tá avisando que ela não tá conseguindo fazer as coisas. Não tá conseguindo abrir os grupos. O pessoal mesmo pode abrir os grupos, não é difícil. Tá, a gente pode. A gente tá em quantos no grupo? Acho que em 5? São 6, eu acho. Peraí, vamos pegar lá pra gente poder definir bem. Aí. Eu acho que é 6, porque falta o Elvis e o Rafael aqui. Sim, eu mando meu resumo pro ChatGPT organizar. Os meus resumos são organizados pelo ChatGPT, porque eu tava sem acento no meu teclado. Daí eu escrevo tudo sem acento. Eu preciso pedir pra ele botar. A gente tem 2, 3, 4. A gente tem 6. E tem 5 tópicos no meu resumo. A gente pode definir em 5 fazem perguntas e uma pessoa faz o doc, faz o formulário. Ou a gente tenta uma outra divisão. Acho essa muito justa. Tá, vocês querem dividir já agora? E já definir tudo? Tipo, quem vai ficar com o tópico 1, que é literacia e formação de dados, para fazer 2 perguntas? Acho que faz. Ou manda, tipo, seleciona aí e fala assim, ó, vamos escolher por boa vontade de vocês. Ou cada um vai escolher um número e vai ser o que eu escolhi. Eu posso escolher aqui de 1 a 5, e aí, quem quer fazer o Forms? Eu. Tá. Forms, então, a responsabilidade do Darcy. Deixa eu colocar aqui. Se estiver mal formatado, a culpa é dele. Vocês vão ver antes, né? Vocês podem reclamar. Tá. Literacia, que é o primeiro tópico. Quem quer fazer? Então, eu vou colocar por ordem de nome lá da... Bota por ordem Vai o alfabética. vai o Alexandre. Tem que formatar 2 comunicações. 2 perguntas. Pode ser eu mesmo. Eu faço o que precisa só. Me explica o que precisa fazer. O Elvis, eu não sei se ele tá nessa turma, gente. Ele disse que não ia fazer. Eu vou deixar aqui. Se o Elvis não fizer, eu faço. Tá, mas eu acho que ele não tá. Criação de conteúdo. Acho que ele... É que assim, ele já é da geografia desde 2004. 2014. Não é 2004? Não tinha 2004 aqui ainda. Tá. Ele é o mais velho do campus. O campus inaugurou, ele tava lá. Então, assim, eu acho que ele já fez essa disciplina umas 2, 3 vezes. É que essa disciplina, eu não sei se tinha. Tá, esse aqui fica comigo. Segurança. Fica com Luizal. E resolução de problemas. Com Rafael. Tá. Ela mandou lá no grupo que a aula foi encerrada. Vamos só terminar de finalizar isso aqui, que a gente não precisa se estressar depois. Eu vou abrir um doc para vocês poderem colocar lá as 2 perguntas que precisam ser formuladas. E daí o Darcy vai ter acesso para poder criar o Forms. E aí a gente não precisa mais estar se estressando com isso.
linda. Não abri. Se ela me pede pra fazer nada no computador, que é pra formatar alguma coisa no computador, eu não consigo. Mas o Docs, o Forms vai ser ali, doido? Não, em um computador. Ah, tu consegue fazer pelo celular? Sim. Eu sou pobre, minha filha. Eu faço qualquer coisa, portanto que seja no celular. Que se me entregar um computador, eu vou olhar. Que Eu vou, legal de capaz. eu vou colocar todas essas informações que eu anotei ali naquele doc também. Então vocês não precisam olhar no WhatsApp, vai ter tudo ali. Tranquilo. E vou colocar aquele meu resumo ali também. Mas eu creio que vocês vão preferir o de vocês do que o meu, que. Não sei. Tá bom. Pra vocês. Vou mandar o link, daí qualquer coisa vocês perguntem, eu peço acesso. A gente resolve isso o mais rápido possível e se livra isso até quinta-feira que vem. Antes de quinta-feira, na verdade, porque a gente tem que apresentar esse doc para ela, esse forms para ela o quanto antes. Então, a gente resolve isso durante a semana que vem. Quando vocês mandarem, todo mundo mandar as perguntas, eu já consigo formatar ele. Mas eu preciso que todo mundo mande as perguntas. Duas perguntas eu vou botar aqui. Todo mundo manda as perguntas, eu boto. Não esquece que tem que fazer o objetivo do formulário. Não esquece que tem que ter o objetivo do formulário. Sim, tem que ter palavras bonitas. Isso. Qualquer coisa me avisa que eu te ajudo, e aí a gente tem que ver depois do e-mail. Mas depois que a gente tiver tudo isso, a gente vê daí. Vou estar passando formas para vocês agora. Formas não, desculpa, gente. Eu tô aqui, eu já tô com sono. Tá fixado. Assim que vocês tiverem as perguntas, avisem pro Darcy aqui no grupo. E a gente dá seguimento daí. Depois a gente fala sobre o outro lá que a gente tem que fazer. A gente fala na quinta. Não tô com cabeça agora. Eu acho que é isso, né? Foi indo lá, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite para todos. Até semana que vem. Boa noite. Até a próxima encontro de loucura. O próximo ponto de loucura.